Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Humanizando. Hoje, no episódio 20, como de costume, dividiremos o programa em dois blocos. No primeiro bloco, comentaremos 3 matérias envolvendo o mundo do RH na última semana e no segundo bloco falaremos sobre a importância da integridade no mundo corporativo. Não perca! E a primeira matéria de hoje está disponível no site do Estadão e diz: metade da geração Z aceitaria salário menor em troca deste único benefício no trabalho. Essa matéria foi escrita por Alexa McHale e foi disponibilizada no dia 1º de maio de 2025. Essa matéria apresenta um estudo feito pela Universidade de Oxford envolvendo a longevidade e o bem-estar no mundo corporativo. Indicou que tanto a geração Z quanto a geração dos Millennials, aqueles nascidos entre 91 e 2010, topariam reduzir o seu salário se os seus empregadores garantissem medidas efetivas que preservassem o seu bem-estar. E a pesquisa feita com 14 mil pessoas e 25 nações diferentes foi além. Indicou que a geração Z, aqueles nascidos entre 94 e 2010, é atualmente a geração mais insatisfeita no mercado de trabalho. E o fundador da Roundglass, o Sr. Gurpreet Singh, indicou que as pesquisas de mercado indicam que a saúde mental é uma das 3 maiores prioridades no mercado de trabalho. E em suas palavras, ele indica que para atrair e reter talentos, investir na saúde mental dos colaboradores se tornou uma exigência. E a matéria também traz que outras pesquisas indicam que a maioria das empresas falham em apoiar seus funcionários em momentos de necessidade, como na solidão, no burnout e o próprio estresse causado com o fim do home office, movimento que aconteceu no período pós-pandêmico. A consultoria Gallup, em outro levantamento, indicou que apenas 1/4 dos empregados sentem que as suas empresas se preocupam com a sua saúde mental. E indica que essa desconfiança gera diversas consequências, inclusive um alto índice de turnover, ou seja, os próprios pedidos de demissão. E o estudo feito pela Universidade de Oxford também identificou alguns países em que o bem-estar é prioridade. No Egito e na Índia, por exemplo, mais de 70% dos pesquisados indicaram que o bem-estar é mais importante do que os salários. E se percebe que a verdadeira preocupação com o bem-estar dos colaboradores acabou se tornando uma grande força para a retenção de talentos. Lembrando que a gente já falou sobre care washing. As medidas devem existir de fato. Não basta ter um discurso bonito se a prática diz outra coisa. Por fim, dentro deste bem-estar corporativo, mencionam-se benefícios inclusivos e uma atuação corporativa voltada para a colaboração dos colaboradores, garantindo a efetiva segurança psicológica, como a gente também já comentou em um vídeo anterior. Os colaboradores devem se sentir ouvidos e devem ter a liberdade para poder se expressar e, consequentemente, esse ambiente mais humano acaba garantindo um maior engajamento e alavancando os próprios resultados da empresa. E a segunda matéria de hoje está disponível no site da revista Exame e diz: entrevista reversa. Finlândia adota processo seletivo em que candidato entrevista empregador. Essa matéria foi escrita por Laiane Serrano e foi publicada em 3 de maio de 2025. Essa matéria apresenta um novo modelo de seleção de empregados praticado por empresas finlandesas e indica que nas etapas finais do processo de seleção é incluída uma etapa em que o candidato entrevista o recrutador. A matéria traz o relato de Caio Vaz, diretor da empresa AskSuite, e ele relata que o processo é respeitoso e inclusivo e gostou bastante da experiência, porque esse acolhimento mais pessoal, mais humano, permitiu que aquela conversa, aquela entrevista de emprego se tornasse uma troca real entre as duas partes. A consultora da empresa Barona, Arja Martikar,
Kainen, responsável por processos de recrutamento internacionais e realocação de executivos, indicou que essa entrevista reversa foi desenvolvida com a agência finlandesa Work in Finland e nasceu da necessidade de tornar o processo mais transparente, humano e eficaz. E a gerente de talentos da Work in Finland, a senhora Alessandra Leone, indicou que esse processo sana preocupações comuns de trabalhadores estrangeiros e consegue esclarecer questões até mesmo pessoais, destacando que a própria família do entrevistado pode participar do processo. Sob a visão do entrevistado, é perceptível que essa pesquisa reversa permite que o entrevistado explore se há de fato um fit cultural não somente com a empresa, mas até mesmo com o país como um todo. Lembro que a gente já comentou sobre a importância do fit cultural nas empresas. E a matéria fecha dizendo que esse processo mais humanizado melhora imediatamente o processo de contratação e acaba fortalecendo a marca empregadora no longo prazo. E a terceira matéria de hoje está disponível no site da revista Forbes e diz: Como transformar os limões da vida em limonada. Essa matéria foi escrita por Mark Travers e foi disponibilizada no dia 2 de maio de 2025. Essa matéria apresenta um estudo publicado em fevereiro de 2025 na revista Fronteiras da Psicologia, analisando os impactos das brincadeiras em adultos. E veja que interessante, o estudo identificou que pessoas mais brincalhonas lidam melhor com o estresse e vivem com mais profundidade e prazer. Também se adaptam com mais facilidade em situações difíceis. E os cientistas chamaram esse processo de fazer uma limonada. E aqui identifica-se que essas pessoas brincalhonas têm uma capacidade de imaginar e buscar possibilidades positivas de forma criativa. E o estudo identificou que as brincadeiras permitem com que as pessoas mudem as suas perspectivas sobre as coisas e, de certa forma, acaba garantindo satisfação em momentos de incerteza. E foram identificados 3 grandes benefícios envolvendo as brincadeiras. O primeiro deles é o superpoder cognitivo, pois as pessoas que não levam a vida tão a sério acabam fortalecendo a sua flexibilidade cognitiva, mantendo uma visão otimista das coisas, mas sem deixar de avaliar os riscos de forma precisa. Por outro lado, acabam equilibrando realismo e esperança, resultando em uma grande agilidade mental, permitindo lidar muito bem com incertezas e a própria curiosidade. O segundo benefício das brincadeiras é que ela estimula a criatividade e a própria inovação. Pessoas brincalhonas gostam de experimentar bastante, se reinventam e, como consequência, acabam descobrindo novos caminhos. As atividades lúdicas ajudam bastante na geração de novas ideias. E, por fim, essa pessoa se torna mais sociável e facilita a colaboração. E a terceira grande vantagem é o fortalecimento da própria resiliência emocional, porque as pessoas brincalhonas enxergam os obstáculos como oportunidades, melhorando o bem-estar como um todo e a própria resiliência. E a matéria traz 5 passos para você aprender a fazer a tal limonada. O primeiro passo é transformar tarefas comuns em jogos. Pense que você é uma criança. Às vezes você tem que lavar a roupa, tem que recolher algum material, tem que jogar o lixo fora. Use a sua criatividade para inventar algum jogo, alguma competição com um irmão, um vizinho, um parente. Tudo isso ajuda bastante a fazer a limonada. O segundo passo é usar o humor como um reset. Ou seja, quando você lidar com uma situação difícil, não se deixe abater, use o bom humor e tente enxergar o copo meio cheio sobre a situação. O terceiro passo é brincar com as possibilidades. Em vez de sofrer, em vez de tentar achar culpados, em vez de tentar pensar se as coisas poderiam ser de uma forma diferente, tente enxergar as soluções, tente enxergar os caminhos alternativos. O texto apresenta a expressão "e se? E se fosse daquele jeito? E se fosse de outro jeito? E se eu fizesse isso? Se eu fizesse aquilo?" De certa forma, você acaba alimentando uma mente resolutiva. O quarto passo é resolva os problemas em grupo, como se fosse um grande jogo onde todos devem participar como um time. E o quinto passo é adote movimentos lúdicos, que, como a gente disse há pouco, eles estimulam a criatividade e a própria inovação. Sob o meu ponto de vista, as pessoas que levam as coisas muito a sério
acabam tendo graves problemas de saúde. Permita-se errar, permita-se rir dos próprios problemas. Tente levar a vida de uma forma mais leve e, principalmente, use o bom humor para fazer com que as coisas se tornem melhores, para que a sua vida seja mais humana. E no final, o bom humor ele acaba contagiando e torna um ambiente corporativo leve, agradável e consegue aliviar a carga dos problemas do cotidiano. Chegamos à segunda parte do vídeo de hoje e hoje vamos falar sobre a importância da integridade no mundo corporativo. Mas Alexandre, o que é integridade? Eu poderia dizer que a integridade nada mais é do que você fazer o que se espera que seja feito. É quando o discurso e a prática se encontram. É quando existe uma coerência nas suas ações. E aqui a gente tem que entender que a integridade está diretamente relacionada à credibilidade. Eu poderia dizer que a integridade é a alma da governança corporativa. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança é sustentada por 4 pilares. O primeiro é a transparência, o segundo é a equidade, o terceiro é a prestação de contas e o quarto é a responsabilidade corporativa. Existe uma boa prática no mundo corporativo em que se é esperado uma conduta ética, moralmente aceita, alinhada com os ideais da sociedade, dos stakeholders e todas as pessoas que se envolvem direto ou indiretamente com a própria empresa. Trazendo para o caso prático, você vai em uma empresa em que a ética é um de seus valores, mas você percebe que existe uma prática antiética que é ignorada pela própria empresa. Ou seja, aqui não há de se falar em integridade, pois o discurso e a prática não se encontram. E a maior consequência que a falta de integridade traz para uma empresa é uma desconfiança generalizada, que acaba resultando em um alto índice de turnover, consequentes riscos reputacionais e de imagem, acaba gerando uma perda nos próprios investimentos dos clientes e dos negócios. Um estudo feito pela KPMG indica que empresas que sofrem escândalos éticos perdem em média 30% do seu valor em até 2 anos. Mas Alexandre, existe alguma estratégia que a minha empresa pode adotar para elevar a integridade? Aqui eu indico 5 formas ou mecanismos que visam garantir a integridade na sua empresa. O primeiro deles envolve a comunicação, e essa comunicação ela tem por base os normativos internos. É interessante que a conduta esperada dos empregados, dos gestores, da administração da empresa esteja prevista em documentos escritos, porque, como eu disse há pouco, envolve um exercício de comunicação. O segundo mecanismo é criar um canal de denúncias seguro que garanta o anonimato do denunciante e que, consequentemente, influencie na tomada de decisão da empresa. O terceiro mecanismo é capacitar os próprios gestores para que tenham uma atuação alinhada com as premissas institucionais que estão escritas nos normativos, como eu disse há pouco. A quarta forma é promover auditorias regulares, tanto interna quanto externamente. E o quinto mecanismo é criar uma estrutura de governança dentro da empresa. E ela vai ser responsável pelo monitoramento, o acompanhamento, o zelo das normas que existem e devem garantir o seu próprio cumprimento. Um caso famoso envolvendo questões de integridade é a própria Operação Lava Jato. Foram descobertos desvios em contratos feitos com a petroleira e prestadores de serviço. E esse movimento acabou gerando uma necessidade de revisão total da estrutura de governança da Petrobras. E na oportunidade, dentre várias alterações, foi constituído o Comitê de Integridade, passando a ser a autoridade máxima vinculada às práticas de integridade na empresa. E a integridade ela tem uma relação direta com a ética no mundo corporativo, porque enquanto a ética envolve saber o que deve ser feito, a integridade garante que vai ser feito o que deve ser feito. Como eu já disse em vídeos anteriores, atualmente as empresas elas são monitoradas, elas são observadas não apenas por clientes, mas por órgãos de controle, acionistas, empregados e demais stakeholders. Ou seja, eu vejo com bons olhos o fortalecimento das estruturas de governança, porque de nada adianta você ter um discurso bonito, missão, visão, valores bem definidos de uma empresa se a prática é completamente diferente. E no final,
Falar de integridade é falar de cultura organizacional, onde os interesses individuais e os interesses coletivos da empresa, eles acabam sendo um só. Lembra que a gente falou sobre cultura organizacional e a importância para alavancar os resultados da empresa. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você tem um amigo, um chefe, um colega de trabalho que fala bonito, mas na hora que vai executar as coisas é uma coisa bem diferente, é uma pessoa que não pratica a integridade em sua vida, manda esse vídeo para ele. Se tiver gostado, não esquece de dar um like, se inscreve no canal porque ajuda nosso engajamento e você não perde os próximos vídeos. E é isso, agradeço e até mais!